Olá, primeiro e terceiro ano do ensino médio, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula conjunta. A gente tem aprendido sobre o ser humano juntos, a gente aprendeu sobre embriologia, desenvolvimento embrionário e alguns conteúdos vêm se cruzando aí. E esse é mais um conteúdo que a gente vai aprender juntos. Agora que a gente já aprendeu sobre o desenvolvimento do ser humano, a gente vai aprender um pouco sobre os tecidos do ser humano. E para isso eu peço então que o primeiro ano pegue o livro 3 de Biologia 1 e abra aqui na página 18, que hoje a aula é sobre tecidos epiteliais. Então a gente vai acompanhar aqui com o nosso livro 3 de Biologia 1. E se você é do terceiro ano, o nosso livro é diferente, né? Então a gente está acompanhando aí com o livro 360 e daí a gente está no capítulo 21.1, página 682. Mas também tecidos epiteliais, revestimentos e trocas. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem que começar falando, na verdade, sobre o surgimento da multicelularidade e sobre o surgimento dos tecidos. Porque afinal a gente sabe que as hipóteses para a origem da vida é que a vida surgiu com um ser unicelular e procarionte. Então, um ser formado por uma única célula e o material genético estava solto no citoplasma. Depois, no decorrer da evolução, cresce, né, que o ser era unicelular, mas aí eucariótico, né, que o seu material genético estava então armazenado dentro do núcleo, uma estrutura membranosa. Mas como que a gente saiu de um ser unicelular e a evolução levou para a multicelularidade, né? Ou seres pluricelulares também podem ser chamados assim, seres pluricelulares. Porque para a gente ter tecidos eles têm nos seres pluricelulares, né? Acredita-se que foram organismos que eram unicelulares, eucarióticos, né, que tinham um núcleo, que se organizaram, se juntaram, se associaram para viver em colônias, vivendo em colônias, se associando, né, fisicamente, eles podiam então dividir as tarefas. E nessa divisão das tarefas houve então benefício para todos. Como que acredita-se que eram esses seres? Acreditam-se que eram coanoflagelados, muito parecidos com os coanócitos, que é uma célula dos poríferos, né? Então, o terceiro ano já aprendeu sobre reino animal, já viu os poríferos e os coanócitos. O primeiro ano a gente ainda vai chegar lá, a gente já está estudando aí reino protista, então em breve a gente chega no reino animal, mas então ó, os coanócitos é uma célula dos poríferos, então acredita-se que uma célula muito parecida com essa, né, os coanoflagelados, eles se associaram fisicamente e daí, estando associados fisicamente, eles puderam dividir tarefas. E com a divisão de tarefas, cada um fazia uma coisa e daí todos tinham benefício no final. E foi assim que acredita-se que surgiram os primeiros seres multicelulares. Hoje nós sabemos a definição de tecido é um agrupamento de células que realiza funções específicas no organismo. E quando a gente tem essa especialização das células, a gente tem uma grande vantagem, né? A gente não tem um ser fazendo todas as funções, né? Então, com a especialização, a gente pode ter muitas vantagens, mas a gente tem uma questão que nem todas as células estão em contato com o ambiente. E daí a gente tem uma dificuldade para troca de substâncias, né? Então, quando a gente tinha seres pequenos, as células, por exemplo, a que era responsável por obter nutrientes, era fácil ela distribuir isso para todas as demais.
Mas se eu tinha um ser de maior volume, agora isso era um pouco mais difícil. E agora, para excretar as substâncias tóxicas, né, para excretar coisas que não eram mais necessárias para o corpo e as células que estavam no meio desse indivíduo, então fez-se necessário um sistema de tubos. E daí então foi necessário uma especialização em tecidos, uma especialização em sistemas, né? Uma origem aí, né? Uma evolução para sistemas, por exemplo, sistema cardiovascular. Então, tudo isso se faz necessário. Tanto é que quando a gente vai estudar os animais evolutivamente, a gente vê que os poríferos não têm tecidos, depois quinidários, eles têm só 2 folhetos embrionários, são animais bem achatados. Depois a gente tem plateumintos, que são achatados. Nemateumintos já são vermes cilíndricos. E depois a gente vai vendo a implantação de sistemas ou de como que nesses animais temos estruturas que vão suprindo essas faltas até que os sistemas em si vão se originando, né? Então, aqui no livro do 3º ano, a gente tem até mostrando, né, que os plateumintos, seu corpo é bem achatadinho e a difusão ainda ocorre. Mas, na evolução, a gente vai precisar dos sistemas, então, para isso, a gente precisa de tecidos, para os tecidos se organizarem aí, então, em órgãos e depois termos os sistemas. Então, por isso, a gente começa aí com os tecidos. Lembrando que os tecidos têm a sua origem, então, né, nos 3 folhetos embrionários. E nós temos, no caso dos seres humanos, 4 tipos básicos de tecido que nós vamos aprender, os tecidos e os seus órgãos e sistemas. Os tecidos são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Nesse capítulo aqui, a gente aprende então tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele tem origem tanto na ectoderme, quando a gente está falando de tecido epitelial da pele, na mesoderme, quando a gente está falando de tecido epitelial de revestimento externo de certos órgãos, na endoderme, quando a gente está falando de tecido epitelial de revestimento interno de certos órgãos, tá bom? E daí tudo isso precisa controlar o que a gente chama de homeostase do corpo. O que é a homeostase do corpo? É a estabilidade interna. Então, todo esse equilíbrio do corpo, né, dos seres multicelulares, é um equilíbrio muito bem regulado e muito dinâmico. E daí, então, esse equilíbrio que todos os sistemas estão colaborando para que ele seja mantido, ele é chamado de homeostase. Então, muitas vezes, agora no decorrer, quando a gente estudar tecidos e sistemas, a gente vai falar que tudo visa manter a homeostase do corpo. Então, quando falamos homeostase, é esse equilíbrio dinâmico para manter tudo em perfeito funcionamento. E o primeiro tecido, então, que a gente vai falar é o tecido epitelial. Vamos falar de algumas características. O tecido epitelial, ou epitélios de maneira geral, a sua principal função é o revestimento do corpo, né? Ele reveste o nosso corpo tanto externamente quanto internamente, né? Então, a pele, por exemplo, é um exemplo. As mucosas internas do nosso corpo revestem os nossos órgãos externamente. Internamente, os órgãos que têm, né, são ocos por dentro, precisam ser revestidos por dentro também. Então, a sua principal função é proteção, tá bom? Principalmente contra agressões físicas, atrito, invasão de micro-organismos, mas também tem outras funções, como, por exemplo, a absorção de nutrientes lá nas velocidades do intestino, trocas gasosas, quando a gente está falando do revestimento interno dos pulmões, manutenção da temperatura corporal, né? A gente tem que falar sobre aquele dificulta a dissipação de calor ou facilita em alguns casos quando a gente precisa transpirar, né? Então a gente tem glândulas sudoríparas para isso e secreção de substâncias, porque glândulas fazem parte do tecido epitelial. E para isso, as células do nosso tecido epitelial têm algumas características. Quais são essas características? Essas células, elas têm diversos formatos, então quando a gente está falando aí
de diversos formatos, a gente fala que são células poliédricas, poli de vários formatos. E a gente em breve vai ver alguns formatos dela e como que elas podem ser classificadas quanto aos formatos, tá bom? Então, por enquanto, poliédricas. São células poliédricas e são células que a gente fala que elas são justapostas. Você fala, Jesus, o que é essa palavra justapostas? Justa de justa mesmo, de apertada, justa. Sabe quando você fala, nossa, vestiu uma roupa e ficou justa porque tá muito apertada em você? Então, justapostas é que elas foram postas justinhas uma ao lado da outra. Gente, é isso mesmo. Então, elas são justapostas, elas estão postas justinhas. Isso significa que tem pouca matriz extracelular entre uma célula e outra. O que é esse negócio de matriz extracelular? Substância entre uma célula e outra. Tem pouquíssima substância entre uma célula e outra. Elas são bem grudadinhas. Porque afinal, gente, se são células que têm que recobrir alguma coisa, que têm que proteger alguma coisa, elas precisam estar bem unidas e bem grudadas para conseguir proteger e revestir o seu corpo, né? Ou os seus órgãos, afinal, certo? E também a gente tem uma característica que o tecido epitelial, ele é avascular. Não tem vasos sanguíneos no tecido epitelial. Gente, isso aí você tem que saber. O tecido epitelial é avascular. Não tem nenhum vaso sanguíneo no seu tecido epitelial. Nenhum, tá? Então, como que as células do seu tecido epitelial recebem nutrientes e outras coisas? Elas vão receber nutrientes, gases, excretar suas substâncias, porque elas estão apoiadas sempre em tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo dá um suporte, apoio, e o tecido conjuntivo vai ter bastante vaso sanguíneo e daí ele vai fornecer nutrientes para o tecido epitelial. Tudo bem? E como que a gente faz então a classificação das células então dos tecidos epiteliais? No livro do primeiro ano, a gente observa aqui, ó, na página 21, e no livro do terceiro ano, a gente observa aqui na página 685, tá bom? Nessa figura aqui. Bom, gente, a gente pode classificar segundo o número de camadas celulares. Se tiver uma única camada de células, epitélio simples, uma única camada de células. E se tiver mais de duas camadas, duas ou mais, epitélio estratificado, vários estratos. Então aqui, ó, uma camada de célula, cor de rosinha, epitélio simples. Aqui, ó, uma camada, epitélio simples. Uma camada, epitélio simples. Opa, não estava aparecendo, perdão, epitélio simples. Aqui, ó, duas ou mais, né? Aqui tem muito mais que duas. Aqui, muito mais que duas. Aqui, então, estratificado. Tá bom? E aqui, ó, nesse caso aqui, o livro do primeiro ano traz pra gente um pseudoestratificado. Por quê? Porque só tem uma célula aqui, tá vendo? Ó, uma célula aqui, mas olha, aqui parece que tem mais do que uma, mas na verdade é uma célula só. Só que elas não se organizam de uma maneira que dá pra gente ver claramente que é apenas uma célula. Então, gente, parece que é mais do que uma camada, mas na verdade é apenas uma, olhem só. Então, por isso a gente chama de pseudoestratificado. Lembre que pseudo é falso, né? Então, parece que é um estratificado, mas não é, tá bom? Então, por isso, pseudoestratificado. Agora, a gente também pode classificar quanto ao formato das células. Como que a gente pode falar? A gente pode falar de pavimentoso, quando as células são achatadas, tipo pavimento mesmo, né? Então, achatadinhas. Cúbicos, quando as células são mais cúbicas, formato de cubo, faz sentido, né? Colunar, quando tem formato de colunas, ou então de transição, quando o formato vai mudando de acordo com
o extrato em que a gente tá. Então, olha aqui, gente, esse aqui, ó, de transição. Quando a gente está aqui embaixo, ele é colunar. Mas conforme a gente vai subindo, ele vai ficando mais cúbico, tá vendo? E daí, então, transição. Se eu tô aqui embaixo, tem um formato. Se eu tô lá em cima, tem outro formato. Ó, esse aqui é pavimentoso, ó. Aqui, pavimentoso, tá bom? Então, daí fica, ó, simples pavimentoso, simples cúbico, simples colunar. E a gente tem uma curiosidade, que geralmente, quando a gente tem aqui a parte que está apoiada no tecido conjuntivo, que a gente pode chamar de membrana basal, ela pode ser diferente da parte que está aqui exposta do epitélio. Então, por exemplo, esse aqui, simples colunar, ele é do intestino. Então, essa parte aqui é lisa e a parte do intestino tem um monte de cílios, né? Tá bom? Pode ser aqui, tá? Ok? Tranquilo? Então, só pra gente saber aí as classificações. E quando a gente fala, né, do tecido epitelial de revestimento, como que essas células ficam grudadas uma na outra, né? A gente falou que essas células são justapostas, né? Então, por exemplo, aqui as células da pele, como que elas estão juntas, né? A gente faz assim, elas não caem, elas não ficam aí todas soltas. Elas estão juntas por quê? Porque elas têm aí junções celulares. E o livro do primeiro ano, ele traz pra gente aqui uma imagem de tecido epitelial de revestimento, aqui do epitélio da traqueia, tá? Então, aqui a gente pode ver esse tecido epitelial, aqui em cima tem os cílios da traqueia, ó. Então, aqui é um epitélio colunar, tá? Pseudoestratificado. E como que aqui fica, então, todas essas células juntas? Porque elas têm junções celulares que mantêm essas células firmemente fixas uma na outra. Gente, tem muitos tipos de junções que fixam essas células uma na outra. E aqui ele traz pra gente alguns exemplos, né, para que essas células realmente não se soltem, tá? É só mais a título da gente conhecer essas junções mesmo. A gente tem junções fechadas, que são proteínas de membrana, ó, que parece que realmente costuram, ó, uma célula na outra, parece uma costura, né? Super costura. A gente tem anel de aderência, que adere aqui uma célula na outra. A gente tem aqui, ó, junções abertas com conexinas, que faz a conexão de uma célula na outra. Tem aqui, ó, uma placa citoplasmática com glicoproteína transmembrana, parece assim, parece tipo pinos de uma célula para outra, assim, engancha uma na outra para não descolar. Também gruda aqui, ó, no tecido conjuntivo para que não descole por nada essa célula uma na outra. Gente, tem muitas junções mesmo para que mantenha todas essas células grudadas uma na outra para que elas não se descolem, tá bom? Porque realmente tem que ficar todas juntas. Pessoal, a gente vai parar a primeira parte da aula por aqui. E daí, na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o tecido epitelial especial, que é o tecido epitelial glandular. E também vamos falar sobre a pele, que ela é formada por tecido epitelial e tecido conjuntivo. Até mais. Tchau, tchau!